Vozes Olá, letreiros, linguistas, artistas da fala. Artistas da fala, gente do 40A. Eu sou o Robson Severo, aluno do curso de Letras, licenciatura em Português, integrante do grupo PET Letras. E eu me chamo Victoria Almeron, graduanda em Bacharelado em Letras, Português e Literaturas e integrante do PET Letras da UFSM. E nesse episódio, conversamos com a professora doutora Andréa Reginato sobre alguns detalhes de sua trajetória acadêmica. A professora possui graduação em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Franciscana UFN em 1996, especialização em Letras na Universidade Franciscana em 1998, mestrado em Linguística em Letras pela Universidade Franciscana em 2000 e doutorado em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Atualmente é professora adjunta da UFSM e coordenadora do curso UAB, EAD, na UFSM. Além disso, foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM. Suas áreas de atuação são ensino mediado por tecnologias, discurso de mídia, formação de professores EAD e letramento acadêmico. Seja bem-vinda, professora. Como está? Esquecemos de dizer alguma coisa ou citar alguma coisa? Deseja acrescentar algo? Olá, pessoal. Então, não, acho que vocês apontaram as questões mais significativas, né, da minha formação acadêmica. Não sei se eu escutei certo, mas o mestrado foi também pela PUC. Na época, a UFN não tinha ainda mestrado. Agora já tem, né? Acho que é isso. Esse momento de apresentação a gente sempre fica um pouco, diria, desconfortável, porque as pessoas ficam falando sobre a gente na nossa frente. Mas é isso, enfim. Né? Aquela apresentação bem lattes, que a gente costuma dizer. Exatamente. Então, prof, a primeira pergunta que a gente pensou em te fazer foi sobre a tua trajetória nas letras. Como é que tu decidiu que queria cursar letras? Se havia outras opções em jogo? Como foi esse processo? Como é que foi isso? Pois é. Assim, quando a gente vai escolher o curso, qual a gente vai determinar o nosso futuro, a nossa carreira profissional, via de regra a gente é sempre muito novo, né? E nem sempre a gente sabe exatamente o que quer, enfim, a gente tem muitas expectativas em relação ao futuro. Na minha época a gente tinha muito pouco conhecimento, não tínhamos esse universo de possibilidades das redes, né, da internet, enfim. Então ainda valia aquele teste vocacional, aquelas entrevistas com psicólogos, psicopedagogos, enfim. E na escola, então, sempre faziam isso no meio do ensino médio, no final do ensino médio. A minha primeira vontade, meu primeiro desejo não era letras. Na verdade, eu queria muito fazer psicologia. E não tinha o curso de psicologia aqui em Santa Maria. Aí eu fiz vestibular para psicologia em Pelotas, na Católica de Pelotas. E cursei um semestre. Não gostei da cidade, não me adaptei, era muito nova, enfim, para morar sozinha, né? Naquela época tudo era difícil, não tinha celular, não tinha internet. Os meus pais disseram, não, se vai ficar, não é essa história de estar vindo pra Santa Maria todo final de semana. E aí eu achei bem complicado o primeiro momento, então acabei desistindo do curso. E aí voltei pra Santa Maria. Eu sempre tive uma rotina, uma trajetória de leitura e de escrita. Estudar língua portuguesa e literatura sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas, em detrimento da matemática, da química, que nunca foi muito a minha praia, né? As exatas, então eu sabia que eu não podia trabalhar com isso. Até hoje eu brinco com os alunos, se eu errar a média, vocês me avisem, porque eu corro o risco de errar a fórmula no Excel. Eu digo sempre, porque é bem problemática a pessoa aqui com isso. E aí, então, eu fui olhar, né, o rol de possibilidades que eu tinha, porque a todas essas o meu pai disse, agora deu. É aqui em Santa Maria. E acabou. Um ano fora, um semestre fora, funcionando, agora gasto, agora é aqui. Aí eu fiz vestibular, na época era FIC, a UFN se chamava FIC, Faculdade Imaculada Conceição. E eu tinha outras amigas que estavam fazendo letras também, e eu disse, eu vou fazer. E não quero língua estrangeira, eu quero português. E aí fiz o vestibular, passei, comecei a cursar e gostei, e me envolvi bastante com o curso. Paralelo a isso, acabei fazendo educação especial também, daí fiz vestibular na UFSM, cursei educação especial paralelo ao curso de letras. Quando chegou a época dos estágios da educação especial, eu já tinha terminado letras na antiga FIC, sim, que hoje é o UFSM.
já estava no mestrado. Como eu gostava mais das letras, eu acabei me dedicando mais para as letras e deixei a educação especial com algumas disciplinas pendentes. Então eu terminei letras antes. Quando eu entrei no mestrado, eu disse, bom, eu não vou terminar esse outro curso porque eu não vou trabalhar com isso. Acabei trancando pelo prazo que era possível, 2 anos. E aí fiz mestrado em letras e perdi a vaga na educação especial. Embora, se vocês transitarem lá pelo prédio 16, lá no centro de educação, vocês vão encontrar um quadro onde aparece minha foto. Faltaram 2 dos estágios só pra integralizar o curso. A gente já tinha feito as coisas todas. A escolha foi baseada naquilo que eu gostava de fazer, que era ler e escrever. E esse processo que vem depois de atrelar essas, digamos, habilidades que a gente vai desenvolvendo, de ler como profissional e não como leitor comum, e de pensar a escrita também como profissional e não como um escritor assim que brinca, né? Só Sim. Vem atrelada a responsabilidade de aprofundar mais o conhecimento no contexto do ensino, né? E aí, então, o grande aprendizado, na verdade, no curso foi esse. Penso sempre que um curso de formação de professores, independentemente da área, ele precisa pensar nesses 2 universos, né? Nós não estamos num curso que forma só pesquisadores. A gente forma profissionais que vão atuar na escola. Ao contrário do bacharelado, né? Que a gente forma, então, pesquisadores, pessoas que vão trabalhar na iniciativa privada ou em órgãos públicos, mas sem focar o olhar nessas questões do ensino. No caso da formação de professores, eu acho que é o desafio maior, né? Da gente pensar em como mobilizar os conceitos teóricos, tanto da língua quanto da literatura, para os processos de ensino. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Não, respondeu muito bem. Muito bem. Durante a graduação, nós, estudantes de letras, somos apresentados e desenvolvemos nossos conhecimentos em linguística e na literatura. E depois, né, no mestrado e no doutorado, nós nos aprofundamos dentro dessas 2 áreas. Mas quem é teu aluno sabe que tu já circulou nesses 2 campos, né? Não só na graduação, né, como no mestrado e doutorado. Por exemplo, você trabalhava durante um período só com literatura, né? E como é que foi isso? Sempre teve a linguística interligada no seu trabalho na literatura, ou como foi mudar, né, da literatura para a área da linguística? Muito boa essa pergunta. Eu gosto de falar muito sobre isso. Durante toda a minha formação na graduação, o que sempre me chamou mais atenção, e aí vem uma questão importante, né? Volta à questão que eu comentava com vocês antes, dos processos de mediação que a gente, como professor, precisa fazer entre os conceitos e o ensino. Eu tive professores excelentes na área de língua portuguesa e na área de literatura. Na área da linguística, na época, era uma única professora. E ela não era uma professora que inspirava. E eu nunca tive, então, assim, vontade de ir atrás de coisas daquele tipo, né? Me chamavam a atenção os estudos da língua, né? Da língua portuguesa, sintaxe, morfologia, enfim. E as questões da literatura. Na metade do curso, eu pendia muito mais para a área da literatura. E aí tem um professor que foi meu professor e que é professor de vocês, e que eu acho que na minha formação foi determinante, que é o professor Pedro. Sim. O Pedro, eu acabei trabalhando muitas coisas nas disciplinas do Pedro. A gente fazia leituras e análises que eu curtia muito. Comecei a pensar e conversar com ele. Eu disse, é por aí que eu vou fazer TCC, é por aí que eu vou seguir a pesquisa, é por aí que eu vou seguir trabalhando. Isso é determinante. Por isso a importância do professor, independente da área, saber fazer esse processo de mediação, né? Isso determina muitas vezes o futuro, mais ou menos, porque, né, também, né, eles têm tantas disciplinas. Não! Isso pode determinar o futuro profissional do sujeito. Pode matar um professor de língua, um professor de literatura, né? É verdade. Assim como a escola mata muitos leitores, mata muitos bons escritores pelas metodologias dos professores. Vozes do 40A. E aí, então, eu acabei por essas razões optando pela literatura. E fiz a especialização na esteira do TCC, já analisando o mesmo texto, com outros fundamentos teóricos. E aí, quando eu resolvi ir pro mestrado, eu fui pro mestrado na literatura. A minha caminhada era na literatura e era isso que eu queria trabalhar naquele momento. Eu fui fazer mestrado na PUC. Quem me orientou foi o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Foi um período excelente, né? Conviver com um escritor orientando, assim, de perto, com uma figura pública que, ao mesmo tempo, é uma figura muito simples, muito acessível, que me ensinou muito, né? Com a professora Maria Eunice Moreira, que também trabalha
a questão da literatura em diversas frentes, principalmente a questão da história, da literatura, enfim. Eu aprendi muito sobre pesquisa e quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar com literatura, né? Fiz concurso para o Estado, assumi no Estado para trabalhar literatura, dei aula no Silon Rosa, amava literatura, amo até hoje, gosto muito. Comecei a dar aula na FAMES, que tinha curso de letras na época, que era a faculdade metodista, hoje é faculdade centenária. A trajetória eu trabalhei acho que 10 anos com literatura, até que a demanda de trabalho exigiu que eu começasse a trabalhar com língua. Foi uma decisão muito difícil, porque eu trabalhava com literatura desde sempre, estudava isso, gostava disso. E aí, numa instituição particular, a gente trabalha com as disciplinas que nos oferecem para trabalhar. A gente não escolhe, né? Eu entrei para dar aula no curso de letras. A minha seleção, o concurso, foi para dar aula no curso de letras. Mas se eu tivesse que dar aula de literatura, ou de língua portuguesa, ou de linguística, era o que tinha para o momento. A oferta de língua começou a ser muito maior que a de literatura. E eu comecei a me envolver com isso. Até porque nós éramos muitas professoras e professores de literatura e poucos professores destinados à língua. Começaram a surgir novos cursos, administração, direitos, sistemas de informação, educação física, e todos eles tinham disciplinas de leitura e produção textual. Então começou a faltar professor aí. Como tinha muitos professores formados em letras, o que a instituição fez? Esses professores têm que trabalhar com língua, né? E aí lá fomos nós, então. E aí esse universo começou a me chamar muita atenção e eu comecei a estudar isso. E eu disse, bom, numa conversa com uma professora que talvez vocês conheçam, não sei, vocês são das letras português, né? Bacharelado e licenciatura. Sim. Pois é, aí numa conversa com uma colega, que era minha colega na FAMES na época, e que é minha amiga até hoje, segue sendo minha colega na UFSM, a professora Vanessa Fialho, conversando um dia com a Vanessa, tomando um café, ela me disse, amiga, por que tu não faz doutorado na linguística? Digo, será? E ela disse, mas olha, tu tá trabalhando com isso, de repente, quem sabe que acho que tu seria ótima nisso, não sei o que. Eu digo, não sei, acho que eu tenho medo. E aí, depois dessa conversa, eu comecei a pensar. E a Vanessa foi uma das pessoas que impulsionou isso, porque ela me mandou nomes de professores que poderiam me orientar. E eu fiquei 1 ano nessa. Será que vou pro doutorado? Será que não vou? Porque aí tem um detalhe. Eu resolvi não fazer doutorado na sequência do mestrado. Isso foi uma opção minha. Sim. Eu quis trabalhar entre um e outro. Eu tinha necessidade de enxergar a sala de aula e aplicar aquilo que eu tinha aprendido, enfim, eu queria prática. Sim. Então foi proposital, eu esperei 10 anos, fiz algumas seleções aqui no doutorado em literatura, não fui aprovada, então quer dizer, foi um sinal, né? Não era para eu trabalhar com isso. E aí a primeira seleção que eu fiz foi na Unicinos pro doutorado em linguística, porque eu sabia que eu não ia cursar lá. Aí fui selecionada e disse, mas eu não vou pra São Leopoldo toda semana, nem pensar, trabalhando, enfim. E aí no ano seguinte eu fiz mais segura, porque já tinha sido aprovada, já tinha feito uma entrevista com a professora Marlene, com a Ana, que são pesquisadoras, né? A Marlene já faleceu, mas enfim, eram pesquisadoras importantes, né, na área. E eu disse, bom, se eu já conversei com elas e fui aprovada, eu tenho chance de ir pra linguística, né? Aí fiz seleção na PUC e passei. Mas foi um processo bem difícil, de escolha, assim, né? Depois que eu entrei no doutorado, fluiu. Só foi. Super bem, só foi. E foi muito legal e tá sendo muito legal até hoje. Bom, professora, nesses 10 anos, como tu muito bem disse, trabalhou em escolas. Qual é a maior ou as maiores diferenças em trabalhar com alunos da escola e alunos da universidade? Já que a senhora tem experiência com os dois campos. Ontem até eu saí de carro de tarde e passei em frente ao Silon Rosa, que foi a escola que eu trabalhei, né? Mais tempo, com o ensino médio, e eu disse, nossa, essa escola me deixou com os cabelos brancos. Na verdade, é completamente diferente.
E eu penso que um bom professor dá conta de trabalhar em qualquer esfera, desde que esteja aberto às possibilidades. O trabalho com adolescente, muito embora cada vez mais os alunos da universidade cheguem adolescentes à universidade. Sim. Mas na universidade nós temos o respaldo da instituição, a carga semântica, né? Vocês não estão na escola, vocês estão na universidade. Isso força o aluno a ter comportamentos diferentes, né? Então, a primeira diferença que eu vejo é o interesse. Acho que isso tem muito a ver também com como as escolas estão organizadas, né? Isso não é um problema do aluno, é um problema nosso, enquanto professores, de gestores que organizam, do sistema educacional, enfim, como um todo. É impossível a gente querer que um sujeito de 12, 13, 14, 15, 16 anos fique 5 horas com um intervalo de 20 minutos, né? Mas que fique, então, 4 horas e 50 minutos sentado, ouvindo. Sim. Isso gera, óbvio, indisciplina, desinteresse. Muitos professores, eu não tô aqui julgando colegas, né? Eu tô falando de realidades. Muitos professores chegam em sala de aula cansados porque vêm de um turno da noite, porque sabem que tem aula à tarde. Então, o aluno, ele se comporta no sentido de se defender. Tipo, eu tô tendo uma aula chatíssima, porque esse professor só lê. Tô quase dormindo aqui também, porque eu vim pra cá às 7h30 da manhã, porque meu pai me obrigou, porque eu sou obrigado a vir. Então, essa questão do interesse, né? De conseguir mobilizar interesse no aluno para que ele trabalhe com afinco. Eu lembro que quando eu trabalhava no Silom, eu tinha 12 turmas de terceiro ano. Cada turma de terceiro ano tinha, em média, 40 Meu Deus. sujeitos, né? Então, multiplica 12 por 40. Com 2 períodos na semana. Então, eu tinha aula manhã e tarde, em turnos, em dias específicos, assim, eu ia manhã e tarde na escola. Sim. A gente faz o máximo, tenta fazer o máximo, mas é impossível tu trabalhar muito bem com 12 turmas, né? É uma realidade, assim, é uma coisa surreal e é a realidade que nós temos. O que mais me marcou, na verdade, e o que eu brinco que essas turmas me deixaram com o cabelo branco, era a falta de disciplina. Quer dizer, tu não conseguia falar 10 minutos seguidos que tinha um te interrompendo com bolinha, com borracha, com grito, né? E, enfim, eu estava já acostumada com isso porque eu orientava estágio. Então, eu ia nas escolas assistir às aulas dos meus estagiários. Mas nas aulas do estágio eu não tinha que impor a disciplina. Sim. Era o meu aluno que tinha que dar conta disso. É uma coisa totalmente diferente. É completamente diferente, né? E muitos daqueles alunos que eu tive, muitos, acho que uns 10 alunos, enfim, eu acabei encontrando depois no ensino superior, foram meus alunos no ensino superior. Coisa boa. Eu lembro de um deles, que agora é um microempresário em Rio Grande, tem uma rede de pizzarias. Quando ele me enxergou na aula da graduação, eu olhei assim, eu devo ter feito uma expressão tipo, não acredito que tu vai ser meu aluno de novo. E ele me olhou e disse, professor, eu não sou mais o mesmo. Eu digo, tá, que bom. Porque ele era assim, infernal. O trauma ele ficou. era infernal na aula. Ele sentava na primeira classe e não fazia nada. Então ele incomodava o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso. É a questão da disciplina. Eu tenho experiência de pouquíssima escola privada na educação básica. Eu trabalhei, acho que 3 meses substituindo uma professora. Um pouco melhor a disciplina. E o interesse é um pouquinho maior, né? Agora, claro, se a gente pegar um espaço que eu não tenho experiência, escolas militares, a rotina muda completamente, né? Mas também tu tem um aluno ali que não tem um poder de fala muito grande, que também não sei até que ponto vão as reflexões, e não vou entrar nessa esteira porque não é o objeto. Mas enfim, nas escolas onde eu transitei, o que mais me espantou e que eu acho que é o determinante limiar de diferenças é essa questão da disciplina e do interesse. Não que isso não aconteça na universidade. Se a gente for dar aula para um curso lá de engenharia mecatrônica, por exemplo, ele vai olhar e vai dizer, o que eu tô aprendendo texto aqui? Não quero nem saber disso. Então,
é um desafio que a gente tem, né? Quem trabalha em outras áreas que não a das letras, com leitura e produção textual, a gente tem que mostrar o porquê que aquilo é importante. Pra que vai servir, né? Exatamente. Eu acho que quando o professor, por exemplo, é da literatura, essas coisas se complicam ainda mais, né? Porque em literatura, pelo menos pelo que eu lembro do meu ensino médio, eu lembro que meus colegas, eles se perguntavam, mas por que eu tô tendo aula de literatura, de texto, pra que isso, sabe? E eu fico pensando, pra quem é da área de literatura, deve ser muito mais complicado ministrar aula e fazer, tipo, pegar a atenção dos alunos. Porque matemática as pessoas veem como essencial, química como essencial, um complemento. Deve ser muito complicado. E aí esses dias eu tava olhando o Instagram e tem a filha de uma amiga que tá com 14, 15 anos, vai fazer 15 anos agora. Ela estuda no interior aqui, numa escola particular aqui pertinho. Eu tava olhando ali os stories e olhei uma postagem dela. Dica! Resumos das obras literárias. Sim. Eu não acredito que isso ainda existe. Ou seja, em tempo de pandemia, com todo o tempo do mundo pra ler um romance que a professora deve ter indicado, ela tava compartilhando com os amigos as dicas dos sites que tem resumos bons de literatura. E eu disse, não, olha... Esses dias eu vi no TikTok um gerador de resumo. Tu coloca o texto que tu quer ali e gera um resumo pronto. E aí Meu Deus! Aí depois a pessoa opta por um curso, assim, e vai ter que fazer um resumo, né? Ler um livro, por exemplo, na faculdade a gente trabalha muito com teóricos. Imagina, acho que em qualquer área, como é que tu vai fazer um resumo, só colocar no Google e aprender, né? Porque eu tenho que ler pra aprender, senão eu não pego nesses resumos totais, assim. Mas infelizmente, né? É o cenário que temos e a gente precisa trabalhar com isso. Esses dias eu tava com essa atividade remota, eu tenho uma disciplina, na verdade, 2 disciplinas esse semestre de leitura e produção textual. Uma num curso que não das letras, e é aquela princípios básicos, né? Que trabalha com questões de gêneros, enfim. E a última unidade a penúltima unidade, eu resolvi trabalhar só resumo e resenha com os alunos. E pra minha surpresa, dei um documentário pra eles assistirem, nem lembro qual era o documentário, e pedi um resumo do documentário. Então eu não estava trabalhando com um resumo acadêmico, né? Um resumo de um documentário. Eu olhei assim, eu digo, mas que palavras para aluno de primeiro semestre? Essas palavras estão muito dicionarizadas. Ai, não tive dúvida, abri o programinha do plágio lá e coloquei. Inteiro. Zerei o trabalho. E a menina me mandou uma mensagem pedindo desculpas, que ela, na verdade, cometeu, sim, plágio, mas que ela estava se retratando e pedindo desculpas, porque ela nem devia ter enviado. E aí eu achei a atitude super inteligente, né? E eu disse, olha, se tu quiseres, faça de novo. Sim. Aí ela fez, né? Não li ainda pra ver se ainda tem indício de plágio. Mas, enfim, é pra ver como isso se repete lá na educação básica e se repete na universidade. Né? E é um curso que não é das letras. Isso não significa que nas letras não aconteça isso. Sim. Acontece. Sim. Né? Mas é muito assim, da gente conseguir mostrar pro aluno o que é importante. E da outra ponta do aluno, que ele se dê conta. Porque a responsabilidade não pode só ficar no ombro do professor, né? Sim. Pra ti, Robson, que é da licenciatura, isso tem que ser muito claro. Eu não tenho que ser o mágico da história. Eu tenho que ser responsável a ponto de fomentar no meu aluno interesse, sim, fazer com que ele busque questões, mas eu não posso pensar que eu tenho que carregar todas as questões comigo, né? De solução de problemas, enfim. Não, o aluno também tem que se empenhar. Sim, é verdade. Mas também essa coisa de plágio, ela foge bastante, né? No ensino médio, no ensino fundamental, a gente não tem muita noção do que é plágio. Não. Depois, né, a gente não é uma coisa bem instruída, né? A gente pede bastante trabalho, no meu ensino médio pediam bastante trabalho, mas não era muito bem instruído, assim, do que é plágio, o que não é plágio. Tipo, usem referências, procurem no Google, procurem livros, mas até que ponto a gente pode utilizar as coisas, né? A gente E nunca como? aprende. E como a gente pode utilizar, né? Qual é o método que a gente usa, qual é a forma que a gente traz a voz do outro pro meu texto, que regras existem para isso. E isso é uma questão que tem que ser
discutida, debatida com professores de todas as áreas. Isso não é só com os professores de língua portuguesa ou de literatura, verdade. né? Enfim. Nós sabemos, professora, que tu tem interesse e desenvolve pesquisa sobre letramento acadêmico, né? Tu poderia contar um pouco para a gente sobre a diferença entre ler um texto literário e um texto acadêmico? Quando a gente pensa em letramento acadêmico, eu penso sempre que é importante a gente compreender, né, o que é esse letramento acadêmico. Né? Enfim, que todos nós somos letrados, todos nós somos fluentes na língua, né? Proficientes em leitura, em escrita. Mas quando a gente chega na universidade, é o que a Vitória mencionou aí, na educação básica ninguém discute muito com a gente quais são os limites e as imposições que os trabalhos que nos cobram, o que vão nos exigir, né? E quando a gente chega na universidade, o professor, por exemplo, de primeiro semestre pede um resumo para um aluno, né? De qualquer curso. E esse aluno está acostumado a fazer o resumo lá da escola, que nem sempre é o resumo que o professor da universidade espera, pensando em termos acadêmicos, né? Então vamos pensar assim, os letramentos, eles passam primeiro por um universo social, por um universo de contexto. E dentre os letramentos, existe o letramento literário, existe o letramento acadêmico. Nós, na área das letras, nós precisamos trabalhar com os conceitos de letramento acadêmico, letramento literário, para conseguir trabalhar nas escolas com os nossos alunos essas concepções. A gente não tô querendo dizer aqui que eu tenho que levar o conceito de letramento acadêmico para o aluno da escola, porque ele não está na academia, mas ele vai chegar um dia lá. E ele precisa saber que quando ele chegar lá, ele vai ter exigências a partir de escritas e de leituras que não são as mesmas que ele fazia na educação básica. E aí, se vocês me perguntam a diferença entre ler um texto literário e ler um texto acadêmico, a minha resposta é: um te permite fruição, prazer, o outro te leva para um universo científico, técnico, que te traz resultados diferentes em relação a conteúdos específicos. Então, o texto literário é aquele texto que tem uma organização em termos de estilo, não é do sentimento, mas que passa pela questão das subjetividades, permeiam o fazer humano, assim, de ponta a ponta, questões, enfim, políticas, filosóficas, religiosas, sentimentais, enfim, dependendo do estilo do autor, né? Dependendo do enredo que esse autor vai construir, da voz que ele vai dar pro seu narrador, do que esse narrador vai querer chamar atenção, enfim, a literatura de ficção, ela nos traz um envolvimento que é muito diferente da leitura e do envolvimento que eu tenho com um artigo acadêmico, por exemplo. Né? Então são universos completamente diferentes. Não que o texto literário, e aí eu tava pensando aqui agora, como a gente tem pesquisas que tratam da literatura, né? Artigos acadêmicos que tratam da literatura, que tem todo um método específico para tratar o texto literário, né? Se vocês colocarem 2 artigos nas suas frentes aí, um artigo acadêmico sobre literatura e um artigo acadêmico sobre variação linguística, por exemplo, vocês vão ver estilos completamente diferentes. Porque as metodologias de análise são completamente diferentes, porque os objetos são diferentes. Eu não sei nem se dá pra gente comparar ler um texto acadêmico e ler um texto literário, porque os propósitos são outros, né? Eu gosto muito de literatura, gosto muito. Eu tô tentando terminar um livro que é Mulherzinhas, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é o livro que deu origem àquele filme que esteve no Oscar, não vou me lembrar o nome agora. Tá bom. Mas enfim. Sobre o que é? Sobre mulheres na guerra. Foi esse ano, Eu vou perguntar acho. do Enem, Vika. Eu tenho o livro, mas ele tá longe de... Eu vou pegar, para aí. Segura aí um pouquinho que eu vou pegar. Tá bom. A capa é bem Mulherzinhas. bonita.
Tem várias edições. E ele deu... Mas eu não vou me lembrar o nome do filme, porque eu sou péssima pra gravar nome de filme. Tá bom. Mas ele foi uma das motivações, digamos, pra esse filme que concorreu, ganhou o Oscar, sei lá. Depois vocês vejam o que é, que filme é, se interessarem. Eu gosto muito de ler. E aí eu faço esse tipo de leitura hoje, já que eu não trabalho mais com literatura, pra descansar, pra viajar, para conseguir entender melhor o comportamento das pessoas, para conhecer culturas, né? Então, da mesma medida, quando eu vou buscar um artigo científico, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando método, né? Então, são leituras diferentes e ambas muito válidas. Quando a gente vai ler um texto literário de ficção, a gente está procurando o prazer mesmo, né? Mas e quando a gente vai ler um livro, por exemplo, sobre religião, sobre literatura, que é mais um texto informativo, assim, tem alguma comparação com um artigo acadêmico, por exemplo? Porque muitas obras que a gente acaba lendo, antes da graduação eu lia muito sobre racismo, sobre homossexualidade, e os livros que eu lia, eles acabam citando outros autores também, né? Então é basicamente parece que tem uma ligação um pouco com o artigo acadêmico, mas de outra forma, né? Acho que sim, porque o livro... E livros onde eu tava assistindo um programa de entrevista, não lembro o canal, se era na CNN, se era na Globo News, e me chamou a atenção que o repórter, o apresentador, na verdade, atrás de si, tinha uma estante com vários livros, e me chamou a atenção. Tinha muitos livros sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre o Afeganistão, e aí eu disse, nossa, esse cara deve ler muito também, ele é um jornalista que faz essa parte internacional, né? De relações exteriores, enfim, em relação ao Brasil e ao mundo. E aí eu fiquei pensando, esse universo de livros, que é o que a Vitória trouxe agora como exemplo, eles se assemelham um pouco, sim, aos artigos, na medida em que eles possibilitam um conhecimento mais aprofundado, mais técnico sobre temas que são importantes. Agora, por exemplo, a gente está num momento em que os livros sobre... Eu li em algum lugar, não lembro onde, mas os livros sobre racismo estão no topo das listas dos mais vendidos, né? Livros importantes, livros significativos, de autores que estudam isso, né? Sociólogos, antropólogos, filósofos, enfim. Porque ali a gente tem, então, conceitos, reflexões por pessoas que estudam o assunto, né? E ali no livro eu tenho uma reflexão mais aprofundada. O artigo eu tenho a extração disso. Eu trabalho com vários conceitos de vários autores em prol de um tema e de um objetivo específico. Os livros, nesses casos, trazem uma bagagem cultural e teórica muito ampla, né? É óbvio, aí cada leitor vai fazer a sua escolha, né? Vai ter que ter um filtro muito importante também para escolher. E assim, é autoajuda, enfim, cada um lê o que acha que tá fazendo por si, né? O que serve no momento, né? O que é bom pra pessoa. Exatamente. Eu não costumo rotular muito isso e fazer apontamentos. O sujeito só lê best-sellers, não lê o cânone. O cânone é super importante, mas, como diz Calvino, cada um compõe o seu cânone. Sim. Né? Para o seu momento e ao longo da sua formação. Mas, de novo, essas Vozes do 40. Vai, muito bom. Uma aula, acho que o importante é tu fazer uma leitura, né? O importante é tu estar lendo alguma coisa, né? Nem sempre, por exemplo, as pessoas vão ler um cânone, mas elas estando lendo um best-seller, o que for, já é muito bom. Ainda mais que a gente já não tem mais esse hábito de ler muito, né? As pessoas não leem muito. Eu sempre me assusto muito quando dizem, os jovens não leem. Só um pouquinho, mas eles não leem o que a gente gostaria que eles lessem. Mas eles leem, né? Sim. Leem o que querem ler e tá bom. Aos poucos tu vai fazendo com que esse sujeito constitua uma trajetória de leitura
que passe por Machado de Assis, com gosto de ler Machado de Assis, que passe por Guimarães Rosa, com gosto por Guimarães Rosa, e não de forma autoritária, obrigado, enfim, Sim. porque daí não vai fazer sentido, né? Sim. Ô, professora, agora mudando um pouco da água pro vinho, não tanto, porque ainda é sobre conhecimento técnico. Fale. Nas suas formações complementares lá tem uma formação que liga o Enem e o INEP. Eu não sei se tu já trabalhou com o Enem. O ano retrasado, eu acho que fui ao INEP fazer uma capacitação para produção das provas, né? Enfim. Sim. E, na verdade, eu trabalhei no INEP 3 ocasiões, assim. Primeiro avaliando cursos, né, de graduação em letras. Depois eu optei, na época do doutorado, eu saí, e aí a portaria lá de avaliador venceu e eu nunca mais me cadastrei, porque é um trabalho muito complexo, enfim, demanda muita viagem, tempo. Resolvi não participar mais. Então essa foi minha primeira vivência com o INEP. Depois, mais ou menos na mesma época, eu corrigi redações do Enem, que foi uma experiência muito válida em termos de aprendizado, que a gente faz curso. Na época era o curso presencial ainda, agora não é mais, né? A gente foi, acho que foi em Porto Alegre o curso, de 2 dias, se não me engano, inteiros, assim, de formação, com uma equipe que vinha do INEP de Brasília, enfim, daí constituiu uma equipe regional, né, para tratar. Então essa foi a minha segunda experiência. E a terceira foi essa que a gente foi chamado para fazer uma nova capacitação para a elaboração de itens do Enem. Na verdade, eu não cheguei a elaborar itens, porque o momento em que eu participei foi aquele momento em que a prova, foi aquela polêmica com uma questão da prova que tratava sobre o homossexualismo, e o INEP estava sobre efervescência, né, no momento em que eu fui lá. E várias diretrizes novas foram tomadas a partir dali. Então eu fui nesta capacitação, fiz 2 ou 3 formações na sequência que eram à distância, decorrentes daquela presencial em Brasília. E com o andar da carruagem, com a nova orientação do Ministério da Educação sobre o Enem, eu entendi que não era um lugar para mim naquele momento, porque eu ia muito mais trazer incômodos, dores de cabeça, eu ia ter um estresse muito grande me debatendo entre os limites de até onde eu poderia ir. Sim. Com questões, pensando em questões, do que... Na verdade, uma mudança no sentido de cercear um pouco o processo de produção de questões, né? Então, tinha um limite muito grande em termos de escolha de palavras, enfim, ninguém disse isso abertamente, mas eu entendi dessa forma e acabei não participando mais da última etapa. Enviei um e-mail, enfim, para não ficar feio, né? Sim. Dizendo que eu estava com problemas de ordem pessoal, e acabei não concluindo. Mas o INEP é um órgão importante, né, pra gente, para nós todos, muito. Porque é de lá que saem os instrumentos de avaliação, tanto da educação básica quanto do ensino superior, né? São eles que pensam o Enem e o ENAD, né? Esse ano tem ENAD para curso de letras. A gente não sabe se vai acontecer, então quem é provável formando, que tem um percentual X de disciplinas concluídas, deve fazer o ENAD, e daí sai um índice importante de avaliação, né, para os cursos e para as universidades. Então é tudo muito importante, mas também tudo depende de orientação, né, político-pedagógica, e que, na verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo em relação a isso. Então, enfim. Não, então tá. E como é que era, fiquei com essa dúvida agora de como era corrigir as questões em si, o momento de correção. Tinha muita coisa estranha, diferente? Muito. Tem de tudo, né? Se num universo de sala de aula, assim, com 30 alunos, a gente já enxerga muita coisa legal para analisar, no Enem é um universo, assim, né, de ponta a ponta. Eu tenho uma experiência
É um trabalho super maçante, né? Se vocês Sim. conversarem com outros professores que já participaram, por exemplo, a professora Célia trabalhou já, acho que em mais de 3 edições do Enem corrigindo redações. Mas, enfim, eu lembro de uma experiência com um texto específico, porque tinha uma orientação, dizia, você não pode se identificar, né, na prova, você não pode colocar nome, nem cidade, nem região de onde você é. Escrito, né? E aí, numa das redações, quando eu avaliei, tinha um desenho de uma praia com coqueiros. E aí, mas assim, um desenho lindíssimo. Quer dizer, a pessoa perdeu um tempão da prova fazendo aquele desenho, todo com lápis, né? Sim. E aí, mesclando, assim, a tonalidade do lápis, mais forte, mais meu claro, Deus. sabe? Fazendo A contorno. gente já com sabe porque foi proibido, então, usar lápis. Gente, e aí óbvio que tu via que aquela prova era do Nordeste, de algum estado do Nordeste. Aí eu fiquei pensando, eu disse, olha só, o sujeito pode até não escrever bem, mas ele é Desenha super criativo. bem. Vou dar né? 800. Não, e criativo, né? Aí eu avaliei o texto e daí voltou o texto pra mim, dizendo que eu deveria ter zerado porque tinha indício de localidade. E eu disse, mas poxa vida, né? Dá pra entender que é o Nordeste, mas eu não sei que lugar do Nordeste não, mas faz referência a uma localidade, então tem que zerar a prova. Eu digo, tá bem então, né? Então se zera a prova. Mas tem assim, coisas inéditas. Eu nunca peguei nenhuma, tipo aquela receita de miojo, né? Sim. Algo polêmico, assim. Eu nunca li nada parecido com aquilo. Mas tem muito, assim, problema de estrutura do texto. Questões, assim, de ofensa, isso eu li já bastante. Essa questão do tom agressivo, né? Do discurso agressivo, assim, que beira um discurso de ódio. Isso eu li em vários textos. É um processo que nos faz crescer muito, né? Mas é um processo muito cansativo. Eu participei uma vez e nas outras declinei dos convites. Não, muito obrigado. Mas é uma experiência bacana, né? Que seria legal participar. Sim, sem dúvida. Isso me faz lembrar que na sua disciplina, eu tive uma disciplina com a senhora no meu primeiro semestre, que a gente pegava textos, né, escritos por pessoas do Enem, às vezes, do ensino médio. Isso. E tu levantava essas questões de como a gente pode até, quando a gente vai ensinar, como a gente pode instruir para não acontecer isso, porque às vezes as pessoas deixam lá marcas de oralidade, e quando a gente vai escrever, as pessoas, né, que tem pouco ensino ou são pouco exploradas, elas acabam deixando essas marcas, né? Exatamente. Isso tem a ver com a questão do letramento, né? Quer dizer, embora o letramento da escola não seja um letramento acadêmico tal como na universidade, a gente precisa, como professor, mostrar para o aluno que o espaço do texto da escola é um espaço de escrita formal. Ele vai ter um momento na escola, mesmo com a escrita formal, que ele vai poder escrever um bilhete pro colega. Sim. Né? E desde que ele se faça entender, ele escreve o bilhete como ele quer. Sim. Mas isso é diferente se eu pedir pra ele um artigo de opinião, né? Sim. Enfim, então a gente que tem que mostrar isso, ele não vai descobrir isso sozinho. Eu lembro que quando tu nos deu o primeiro texto com marcas de oralidade ou com muitos erros, assim, basicamente, a gente ficou meio assim, mas como assim isso é um texto? O que é pra gente ver aqui? A gente ficou tipo, como assim isso aqui é uma redação? E tu nos fez olhar não como alguém que tá julgando um texto, né? Porque quando a gente é corretor, a gente não pode ter esse olhar de julgar, né? Quando tu é um corretor do Enem ou de qualquer outra instituição, tu deve ter um amadurecimento profissional, né? Porque tem muitas pérolas, assim. A gente ri, né? Eu acho que é bem importante isso que tu traz, Vitória, porque em nenhuma hipótese eu tento sempre fazer esse exercício, né? Principalmente na sala de aula. Mas às vezes a gente lê os textos sozinho, né? Em casa, o professor tá sozinho quando faz as suas avaliações. Mas às vezes a gente faz em sala de aula, leitura de um texto com o aluno, dos próprios alunos, né? Enfim, mostra lá no data show, olha aqui os erros, olhem aqui os problemas, né? Então, esses momentos, sozinho ou no coletivo, eles precisam ser muito bem organizados e articulados no sentido de não melindrar ninguém.
Para que esse olhar que a gente faz para o suposto erro, né, para o desacordo à norma, que ele não soe como uma ofensa, né? Porque eu preciso, em primeiro lugar, a palavra tá muito na moda, né? Eu preciso ser empático com aquele sujeito. Eu não sei quais são as condições de vida pregressas desse aluno. De onde ele vem, que experiência de leituras ele tem, que experiências de escrita ele tem, né? Então eu preciso considerar os contextos. E acho que esse tipo de trabalho com contextos, nós das letras somos os profissionais que somos responsáveis por isso. Embora seja uma tarefa de todas as áreas, né? A gente é o mais cobrado, é o mais responsabilizado. Ela precisa ser feita com muito cuidado. Primeiro, para não ridicularizar ninguém, né? Isso é um desserviço, eu diria, às produções escritas. Aquele professor que ri da escrita dos seus alunos deveria rir de si próprio. Sim. Né? Me desculpem daí os colegas da educação básica ou meus colegas de ensino superior que fazem isso. Na verdade, eventualmente a gente até brinca às vezes. Nossa, olha aqui o que apareceu. Mas quando tu tá sozinho, né? Num universo coletivo, não se deve fazer isso, enfim. Concordo plenamente. A gente falou bastante sobre tuas experiências e agora a gente quer saber um pouco sobre os teus gostos e tuas mais histórias. Mas aí é mais ou menos um jogo totalmente original, que eu sempre digo que não foi copiado da Marília Gabriela. E é assim, eu faço perguntas... E a Tata Werneck também não faz. Eu faço perguntas e tu me responde. Pode ser? Tá bom. E pode. Em uma palavra, como é que é ser professora para ti? Desafiador. Boa palavra. Tá, segunda pergunta. Indique um livro, um filme, uma música ou um artista. Um de cada ou um só? A música e o artista pode ser só um dos dois, mas o livro, filme ou uma música. Filme tem Pontes de Madison. Amo. Pontes de Madison, nunca vi, vou até anotar. Nunca vi. Ele não é muito novo, mas é um filme que mexeu muito comigo na época. Eu lembro dele até hoje. E o livro? Um livro... Grande Sertão Veredas. Amo. Traumas. Traumas? São vários. Aquele negócio que nós estávamos conversando, né? Do traumas, né? Que fica da adolescência. A gente tem que ler um livro por obrigação, assim. Esse caso, sabe que eu não Robson. sei se eu tenho trauma. De livros? De livros? Ai, não tenho, eu acho. Não tenho. Pelo menos, se tenho, ainda tá velado. Não descobriu ainda, não foi ainda descoberto. Não, quem sabe na terapia. Vou trabalhar isso. Falar com a terapeuta. E uma música ou um artista? Um artista, uma música. Ai, John Lennon. John Lennon. Clássico. Tá, agora a parte que eu mais gosto. Conta pra nós uma história engraçada que aconteceu contigo, na graduação ou depois, mas tem que ser no âmbito acadêmico, pra gente se identificar. Tá, vou contar então. Bem recente. Pode ser de agora? Claro. Tá. Ano passado, em novembro, eu fui a um evento sobre Bakhtin na USP. Para participar de um seminário temático, enfim, lá uma mesa. Mas era aqueles seminários temáticos que a gente vai e apresenta comunicação, né? Ok. Daí, chegando lá, a minha comunicação seria no auditório onde eram as palestras. Muito bem. E eu tinha feito uma apresentação, assim como a gente faz apresentação para evento, né? Basiquinha, sem muito, né? Pensando que normalmente quem assiste são os próprios apresentadores da sessão, mais alguém, o mediador, enfim, umas 30, 40 pessoas. Ok. Muito bem, daí assisti o dia inteiro, a minha comunicação era às 16 horas. Eu cheguei na USP por volta das 9. Almocei com uma amiga que mora em São Paulo, tá? Daí me atrasei um pouco para chegar de novo pro turno da tarde. Perdi as orientações iniciais, né? Quando teve o intervalo,
antes de ter o intervalo, chamaram as pessoas para já colocarem as suas apresentações, né, na tela, para já ficar tudo pronto. Sim. Para minha surpresa, quem estaria na plateia? A professora Beth Bright, que é uma, assim, né, estrela em se tratando de Bakhtin. Eu levei um susto. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu desistia de apresentar e ia embora. E aí comecei a imaginar, porque ela tinha feito uma palestra um dia antes, assim, magnífica, né? E aí tinha mais 2 professoras, uma da USP e uma da PUC, que estavam na minha mesa e que eu não conhecia elas de face, assim, né? Sim. E aí eu disse pra uma delas, pensando que era uma colega, assim, né? Mesmo staff. Sim. Eu disse, gente, tô até com medo de apresentar agora com a professora Beth Bright na plateia. E ela, eu sou a Beth Bright. Eu tive vontade de correr. Porque ela tava muito diferente nas fotos que a gente conhece da última vez que eu tinha visto. E naquele dia eu olhei assim, gente, eu não sabia se eu pedia desculpa, se eu virava as costas, se eu saía correndo. Assim, foi uma coisa assim, até agora eu fico completamente envergonhada. E na verdade foi engraçado, né? Depois eu fiquei rindo. E aí ela me perguntou, antes que eu virasse as costas, ela me perguntou, como é teu nome? Tipo, Jesus! Jéssica! Daí eu disse, se eu mentir, ela vai ver depois que eu menti, né? Melhor já rasgar tudo agora. Daí eu disse, enfim, quem eu era, ela disse, eu vi, tu foste orientanda da Glória, né? Eu digo, sim, isso mesmo. Eu digo, já coloquei orientadora no hall da vergonha junto. Já meteu todo mundo. E foi assim, muito engraçado. Mas isso me fez aprender que a gente nunca vai um pouco preparada para esses eventos. A gente tem que ir sempre muito preparada, esperando para, né? Nunca sabe quem vai estar lá. Nunca sabe. Não, olha, até hoje eu me lembro. Sim, isso foi em novembro. Estou até com medo de apresentar a professora Beth Bright. Eu sou a Beth Bright. Deus, que vergonha. Mas apresentou, como é que foi pra se estabilizar depois? Não, o meu pânico sempre é antes. Depois vai embora. Aí, quando chegou a minha vez, eu falei, foi super bom. E, enfim, foi ótimo. Mas depois ela não estabeleceu nenhum contato, assim, pra falar dessa apresentação? Não, ela falou na hora ali mesmo. Ela fez alguns questionamentos, enfim. Ela não era mediadora, ela só tava assistindo, né? Tava lá. Resolveu ficar ali, acho que porque era o espaço mais cômodo do evento, né? Era o auditório. Sim. Então, tipo, não vou sair daqui pra me deslocar pra uma sala de aula. Vou ficar aqui. Ai, que sufoco. Mas boa história. Prof, você teria algum conselho para aquelas pessoas que pretendem cursar letras e para aquelas que já estão na graduação em letras? Olha, conselho não. Mas eu acho que conselho é uma coisa assim que pode valer pra mim e não valer pro outro, né? Uhum. Mas pensando nas vivências que eu tive, enfim, eu sempre penso que pra quem quer ou quem está pensando em fazer letras, a primeira coisa a pensar e a refletir é qual é a minha disposição em termos de leitura e de escrita, porque o nosso curso é feito disso, né? Embora envolva outras tantas questões, as nossas matérias-primas são os discursos, são os textos na modalidade oral ou escrita, as vivências de ensino, e tudo isso passa por muita leitura e muita escrita. Então, quem vai para um curso de letras querendo aprender a escrever para passar em concurso, desiste, né? Não é esse o nosso foco. Não é o caminho. Não é o caminho, né? Mesmo que seja um bacharelado, né? A gente trabalha o texto para pensar ele em profundidade e não de forma mecânica, né? Eu acho que isso é descaracterizar o curso. Muito embora
bons alunos possam ter mais sucesso em concursos, né? Eu tô dizendo isso porque eu escuto muito de alunos. Eu vou fazer letras porque eu quero passar em concurso. Inclusive até no curso de letras EAD, que eu coordeno, que atuo há 10 anos como docente, às vezes a gente escuta, eu tô aqui fazendo letras EAD para me dar a base da gramática. Esquece, não vai ter Compre uma isso gramática e vai ter base. E vai estudar, né? Não é esse o foco. As pessoas pensam muito nisso, né? De que elas vão entrar no curso de letras e aprender a ler e escrever, né? Ou aprofundar isso. Óbvio que tem muitas coisas que eu melhorei na minha escrita, por exemplo, mas não é porque eu aprendi no curso, foi porque eu fui me aprimorando com aquilo que eu ia aprendendo, mas não tem nada a ver, eu não tive aula de gramática ainda na faculdade. E não com esse fim, né? E acho que não só no bacharelato ou na licenciatura em português, né? Mas muita gente entra no curso de inglês e de espanhol pensando, eu vou aprender espanhol no curso, mas tu já tem que ter uma base, né? Tu já vai pra faculdade com uma base independente. Se tu for fazer letras, matemática, qualquer faculdade. É diferente pensar nisso. E para quem está no curso, eu sempre digo para os alunos, né? No bacharelado, foca a tua aprendizagem pensando no mercado de trabalho. Tudo que tu ouve, tudo que tu aprende em sala de aula, tenta já relacionar com as demandas de mercado, né? Seja público, seja privado. E na licenciatura também. Foquem as pesquisas que vocês fazem, que muitas vezes saem das disciplinas, saem de projetos de extensão, enfim, de vivências, né? Das iniciações científicas, mas pensem de que maneira esses conhecimentos que vocês estão em processo de aquisição, de desenvolvimento, vão ser úteis lá na ponta desse processo que é a escola. Eu preciso fazer essa ponte. Eu penso que na licenciatura nós precisamos cada vez mais, e acho que o programa PET é um movimento super importante, junto com residência pedagógica, junto com o PIBID, de pensarmos e formas de nos aproximarmos das escolas, né? Nós temos um papel fundamental. Nós formamos profissionais que vão atuar em segmentos da sociedade, seja em escola, seja em outras esferas. Então, o meu compromisso é com o ensino que dê conta do mercado, né? Que forem profissionais competentes para esse mercado, né? Que possam competir nesse mercado com vagas de trabalho, com postos de trabalho que sejam bem remunerados. Isso é um sonho para todo mundo, mas a gente não pode desistir, né? E para ser bem remunerado, eu preciso ter uma formação muito sólida. Bom, prof, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal, foi muito produtivo. Em nome de todos os petianos e petianas, muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço. Foi ótimo conversar com vocês dois. O Robson eu não conhecia, a Vitória já foi minha aluna. Foi muito legal. Tu gostaria, prof, de divulgar o seu trabalho, algum grupo de pesquisa, ou falar mais alguma coisa? Sim, tem um grupo que está sendo registrado agora no CNPq, e pode até ser um convite para quem tem interesse, que é o grupo de estudos e pesquisas em tecnologias e linguagens. É um espaço em que a gente trabalha com as questões da tecnologia, né, com redes sociais, enfim, e também com plataformas educacionais que mobilizem conceitos de tecnologia e fazendo uma ponte para as questões discursivas, para as questões da linguagem propriamente dita. Então, assim, esse grupo já acontece já desde 2017. Já tive alunos de jornalismo trabalhando comigo. Tem alunas das letras do bacharelado que estavam comigo. Agora acho que tá só a Camila. E agora a gente pretende ampliar um pouco esse escopo, buscando alunos do curso de espanhol, porque a professora Vanessa vai, a princípio, trabalhar conosco. E a ideia é mobilizar conceitos, então, dessas duas áreas, das tecnologias e das linguagens, né? E tudo que daí venha decorrente delas.
É o grupo que a gente tá tentando fomentar. Então tá, professora. Muito obrigado. Tá bem. Novamente, professora, muito obrigada pela nossa conversa, que foi uma aula, né? Eu aprendi bastante conversando com a senhora. É muito bom conversarmos um pouco, ainda mais nesse período de isolamento. E espero que em breve, né, a gente consiga voltar de alguma forma. Isso aí, Então muito tá. Mas obrigada. não muito cedo também, né? Foi muito bom, então, pessoal. Parabéns para vocês pela idealização desse projeto, que eu acho que vai render frutos bem produtivos.